Olá, tudo bem? Eu sou o Maxwell, seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo nós vamos conversar um pouquinho sobre o conteúdo do 5º capítulo da turma do 8º ano de ensino religioso. Nos capítulos anteriores nós vimos sobre o caráter de Deus, como Deus criou o universo, os seres que Deus criou e como o mal afetou toda a perfeição que Deus havia estabelecido. Nesse 5º capítulo, o que nós vamos estudar é a estratégia que Deus adotou para tentar reverter o quadro deixado pelo pecado. Então, nós vamos dividir essa aula em duas partes. Na primeira parte, nós vamos discutir a história no passado e também no presente. E na segunda parte, nós vamos estudar diferentes pontos que Deus teve todo o cuidado de deixar ao povo de Israel e também a nós hoje. Então se liga aí na aula de hoje, nós vamos estudar sobre os escolhidos. Repare nesse texto que está em Gênesis capítulo 12. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Veja, Deus escolheu Abraão, aqui era Abrão ainda, mas Deus escolheu Abraão para que ele fosse bênção para os povos com quem ele tivesse contato. Então aqui Deus estabelece um grupo especial, não um grupo exclusivista, mas um grupo exclusivo, ou seja, era um grupo onde todos que quisessem seguir a Deus poderiam entrar, mas esse grupo estava limitado àqueles que estavam dispostos a seguir a Deus. Então Abraão se torna o pai dessa nação, desse povo que vai ser guiado por Deus para defender verdades de Deus e assim aproximar outras pessoas de Deus. Poderíamos dividir essa escolha em 4 perguntas básicas e nessa aula nós vamos estudar 3 dessas perguntas. A primeira delas, quem? O que é o quem? São os grupos escolhidos por Deus através das gerações. Quem Deus escolheu? Veja só, Deus escolheu Noé. Noé foi escolhido por Deus para proclamar uma mensagem de salvação. Mas não só ele seria salvo. A preocupação de Deus era usar Noé para que mais pessoas pudessem ser salvas. Deus também escolheu Abraão. A mesma coisa. Abraão também foi escolhido para que fosse bênção para outros. A bênção não seria exclusiva para Abraão, mas para todos aqueles que aceitassem aquilo que Abraão levaria para eles. Deus também escolheu Moisés e o povo de Israel como um todo, para que pudessem defender as verdades dele e para que mais povos pudessem se unir. Isso também acontece conosco hoje. Deus, quando escolhe pessoas hoje, Deus não escolhe essas pessoas simplesmente para que elas sejam exclusivistas. Deus escolhe pessoas exclusivas para que elas proclamem a graça de Deus, para que elas falem que aquela batalha entre o bem e o mal, ela aconteceu sim, ela de fato existe, mas que o lado vencedor dessa batalha é o bom lado, é o lado de Deus. Agora, para que Deus escolheu essas pessoas? O texto-chave para nos ajudar a entender isso está em Isaías. Veja só, seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Ou seja, Deus estava escolhendo o povo para restaurar o seu relacionamento com o seu povo. Esse povo como povo exclusivo de Deus, propriedade exclusiva de Deus, era um povo separado para aproximar mais pessoas de Deus, apresentar Deus de uma maneira correta. Você já pensou se Deus não tivesse feito isso? Se Deus deixasse que simplesmente as mentiras contadas por Satanás se espalhassem? Deus precisava levantar verdades. Por isso, diferentes grupos através da história foram escolhidos por Deus para defender essas mensagens. Não para que só eles fossem os bonzinhos e os certinhos, mas para que a verdade de Deus fosse defendida. Agora, como Deus escolheu? O primeiro personagem que eu citei foi Noé. E Deus escolheu Noé de uma forma bastante interessante. A mensagem para Noé era que Deus iria destruir o mundo. Agora, veja, Deus iria destruir o mundo, mas não necessariamente todas as pessoas. Deus estava deixando que as pessoas decidissem se seriam salvas ou não.
Aquela arca daquele tamanho não era para Noé e sua família, era para todos aqueles que quisessem entrar. Ninguém quis, somente Noé e sua família. Mas o espaço estava aberto para todos. Já com Abraão foi diferente. Abraão estava no meio de um povo muito idólatra. E Deus chama Abraão para sair do meio. Deus escolhe Abraão não agora mais para de onde ele estava fazer a diferença, como foi com Noé. Deus chama Abraão para sair, começar do zero, em um ambiente novo, mas também com a preocupação de por onde Abraão passasse, Abraão pudesse testemunhar de Deus e defender as verdades de Deus. O terceiro foi Moisés. Com Moisés a gente tem uma história bastante interessante. O povo era escravo e Moisés havia sido adotado pela filha de Faraó, o que significa que Moisés poderia ser o grande libertador como um líder político. Mas Deus muda a história e mostra que ele não depende disso para fazer a diferença e para salvar o seu povo. Agora, o que é interessante na história do povo de Israel saindo do Egito é que eles não saíram sozinhos. Se você prestar atenção no livro de Êxodo, você vai notar que junto com o povo de Israel, muitos egípcios foram. É a prova de que Deus não estava separando o povo de Israel como se só eles fossem salvos. Deus estava estabelecendo o povo de Israel como um testemunho de que ele, Deus, estava disposto a salvar a todos. A mesma coisa acontece conosco hoje. Deus nos chama não para que nós sejamos melhores do que os outros, mas para que, através de nós, ele também possa alcançar os outros. Respondendo essas três perguntas, a gente tem a essência do porquê Deus escolhe. A preocupação aqui nem é, a princípio, quem, mas os métodos diferentes de escolha de Deus. Eu e você não podemos dizer se alguém é ou não de Deus. Quando Deus escolhe alguém, esse alguém surge para fazer a diferença. A grande questão é se eu e você estamos fazendo a diferença onde nós estamos inseridos. Se nós estamos no meio de uma batalha entre o bem e o mal, nós precisamos deixar muito claro de que lado nós estamos. Ou eu estou ao lado de Deus, ou eu estou contra Deus. E eu espero sinceramente que você esteja ao lado de Deus.